Fala, minha gente, tudo bom? Pessoal, essa é uma questão bem elegante porque ela envolve o trabalho de uma força variável. E quando a gente tem um problema dessa natureza, a gente vai ter que lembrar que a questão das duas, uma. Ou a questão me dá um gráfico, para a gente poder usar aquela propriedade gráfica, que no gráfico força em função do deslocamento, a área do gráfico é numericamente igual ao trabalho, ou então a questão vai fazer que nem essa questão, que vai nos dar uma função matemática. A partir dessa função vamos ter que construir um gráfico para depois resolver o problema. Então essa é uma questão bem elegante por conta disso. A gente vai ter que lembrar dessa parte da propriedade gráfica, vamos ter que montar um gráfico e depois resolver o problema usando o teorema da energia cinética. Então, veja que é uma questão rica em detalhes e eu espero que você, ao final dela, tenha aí assimilado todas as dicas que eu vou te dar. Então, minha gente, como eu já havia antecipado, essa questão ela é realmente rica em detalhes. Então, a primeira coisa, sempre faça isso que eu faço, olha, separar os dados para que você possa não ter que ficar voltando ao texto para colher informações. Então, a questão me diz que temos um bloco de massa 2 kg que estava inicialmente em repouso e que esse objeto, esse corpo, vai se deslocar 2 metros, agora submetido a uma força de intensidade variável. Essa força varia com deslocamento, e aí a função dessa força, avaliando já a parte matemática aqui, olha, isso aqui é uma função do tipo f de x igual a AX. Então nós temos uma força que varia com o deslocamento e a gente consegue então entender que isso aqui é uma função polinomial do primeiro grau, ok? Então a gente já faz uma análise mais rica dessa informação que a questão nos deu, tranquilo? Só para a gente poder entender legal, entender aí a física do problema, então eu fiz questão aí de separar aí um objeto e colocando esse objeto aí em cima de uma superfície. O que vai acontecer, pessoal, é que esse objeto ele vai estar submetido a uma força, só que a intensidade dessa força a gente já sabe que não é constante. Esse objeto inicialmente encontra-se em repouso, a velocidade dele inicial é igual a zero, ok? E aí, à medida em que essa força ela atua nesse corpo, esse corpo ele começa a se deslocar, ok? E aí a gente já sabe que quando uma força transfere energia para um corpo se deslocar, essa força realiza o que nós chamamos de trabalho, ok? Então, uma força, quando transfere energia, quer dizer que essa força realiza trabalho. E aí, sendo assim, esse objeto ele vai passar a ter uma nova velocidade, que é exatamente a pergunta da questão: quanto é que vai ser essa velocidade que esse corpo vai ter depois dele ter realizado um deslocamento, olha, de 2 metros com essa força de intensidade variável, tranquilo? Então, como é que a gente vai resolver esse problema? A gente vai resolver esse problema, então, da seguinte forma, olha. Como a questão me deu a massa do objeto e pediu a velocidade, é sempre válido lembrar o que nós chamamos de teorema da energia cinética, que nos garante que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. A gente sabe que variação é o final menos o inicial. Então nós temos a energia cinética final menos a energia cinética inicial, que nesse caso a energia cinética inicial ela é nula. A gente vai poder dizer que é igual a zero. E por quê? Porque o nosso objeto ele partiu do repouso. Então nós vamos ter que o trabalho da força resultante, pessoal, e aí avaliando as forças que atuariam nesse corpo, olha, deixa eu apagar aqui só para não ficar muita informação, nós teríamos a força peso e teríamos também a força normal. Só que observe que tanto a força peso quanto a força normal, elas são perpendiculares ao deslocamento. Ou seja, elas formam 90 graus com o deslocamento, né? Porque no caso da força normal, como ela está apontando aí, olha, para cima, então a gente consegue visualizar que se eu desenho a força normal aqui do lado de fora e avalio a força normal com o deslocamento, a gente consegue avaliar então que ela é perpendicular ao deslocamento. O mesmo vai acontecer com a força peso, ok, gente? E aí, quando uma força é perpendicular ao deslocamento, como o trabalho de uma força pode ser calculado como sendo a força vezes o deslocamento, nesse caso, vezes o cosseno de 90 graus, então o trabalho da normal, assim como o trabalho do peso,
vai ser igual a zero. Então a única força que realiza trabalho é a força F, é a única força que faz a transferência de energia necessária para o corpo se movimentar. E aí, gente, o que é que a gente então agora vai ter que fazer? Vamos ter que, para resolver o problema, calcular o trabalho dessa força F. Só ainda mais um detalhe, não é? Abrindo um pouquinho mais essa expressão, nós temos então que a energia cinética final é igual a mv² sobre 2, e é por aí que a gente vai resolver o problema. Já apareceu, olha, a pergunta da questão: quanto é a velocidade? A massa nós temos, só precisamos então determinar quanto vale o trabalho dessa força F, que é variável. E como eu te disse aí no início, a gente então está com a questão em que a força ela varia com o deslocamento, sendo essa força igual a 8 vezes x, onde esse x é o deslocamento. E o que a questão quer é que a gente determine o trabalho para um deslocamento de x igual a zero, né? Vamos chamar de x, já que foi o que a questão falou, até x igual a 2 metros. Então, o que a gente vai fazer, pessoal, é fazer uma substituição. Nós vamos pegar aqui, olha, na nossa função e, primeiramente, substituir o x por zero, para depois substituir o x por 2 metros, porque estamos calculando o trabalho de 0 até 2 metros, beleza? Então, substituindo, nós vamos ficar aqui, F é igual a 8 vezes 0, que obviamente vai ser igual a 0 newtons. E nós vamos ter também que para x igual a 2, vamos ter que a força vai ser igual a 8 vezes 2, que vai ser igual a 16 newtons. E aí, pessoal, nós vamos ter que agora ter o cuidado de fazer um gráfico da força em função do deslocamento, pois se trata de uma força que é variável. Então, um gráfico da força em função do deslocamento x em metros. E aí a gente viu que quando o deslocamento era zero, a força também era zero. E para o deslocamento x igual a 2, nós tínhamos uma força de 16 newtons. Então, a gente consegue montar esse gráfico, que é uma função polinomial do primeiro grau, e nós temos aí o gráfico, olha, crescendo de zero, da força zero até a força 16 newtons, ok? Porque a gente observa aí que a função que rege a nossa equação é a função polinomial do primeiro grau. E aí vamos usar a propriedade gráfica, que nos garante que no gráfico força em função do deslocamento, a área desse gráfico é numericamente igual ao trabalho dessa força que estamos querendo calcular. E aí, como a gente observa que a figura formada é um triângulo, a gente sabe que a área de um triângulo é tirada como sendo a base vezes a altura dividido por 2, ok, gente? Então, com cuidado, vamos extrair essas informações para poder terminar a questão. Então, a base aí que está sendo mostrada, olha, é uma base de 2 metros. E a altura desse triângulo é essa altura aqui, olha, que vale 16 newtons, ok? Então, olha, vai ficar então que a base é 2 vezes 16 dividido por 2, e aí simplificando 2 no numerador com 2 no denominador, nós vamos ter então que o trabalho vai ser igual a 16 joules, ok? Com essa informação, a gente vai poder voltar então agora para aqui, para essa parte, olha, para substituir e encerrar a questão. E aí, substituindo, nós vamos ter então 16, que foi o trabalho, é igual a massa, que é 2, não é? Foi a massa que a questão nos deu, olha, 2 quilogramas, vezes v² sobre 2. E aí, gente, só mantendo a tranquilidade, agora nós temos que v² é igual a 16, e extraindo a raiz de 16, temos que v é igual a 4 metros por segundo. Ok, pessoal? Essa é a resposta da questão, mas vale a pena eu te dizer uma coisa, pessoal, ainda te dar uma dica importante, não é? Algumas pessoas podem estar se perguntando por que eu não calculei o trabalho da força F usando essa expressão. Algumas pessoas podem querer saber por que eu não usei essa expressão. Porque lembre-se que a gente só pode usar essa expressão quando a força tiver intensidade constante, que não foi o caso dessa questão, né?
A força ela tem intensidade variável. E aí, gente, sempre que falarmos de uma força variável, uma força que varia com o deslocamento, necessariamente para a gente resolver o problema, nós precisamos de um gráfico da força em função do deslocamento. A grande maioria das questões já te trazem o gráfico. A grande maioria das questões te dão um gráfico para você extrair a área e, com isso, determinar o trabalho. Essa questão, como eu tinha antecipado, foi elegante porque ela não te deu o gráfico, mas ela te deu a função. E aí, a partir da função, montamos o gráfico, tiramos a área e podemos determinar o valor do trabalho, ok? Então, a gente não pode usar essa expressão, porque nesse caso a força ela não foi constante, ok? Espero que você tenha gostado da resolução dessa questão. Um beijo muito forte no cérebro de vocês e até a próxima.